No cenário árido do exílio babilônico, nos deparamos com a figura imponente do profeta Ezequiel, convocado por uma chamada divina para comunicar uma mensagem transcendental. Sua jornada espiritual transcende os limites do tempo e do espaço, conectando-se a um momento crucial na história do povo de Israel, um povo imerso na melancolia do exílio e na desolação de sua própria identidade. Ezequiel, portador da voz divina, é levado por Deus a um vale sombrio, onde a paisagem desoladora é composta por ossos secos, testemunhas silenciosas da desesperança que envolve a nação cativa. O simbolismo desses ossos secos não é apenas uma representação física da morte, mas também uma metáfora vívida da condição espiritual e emocional do povo. A desolação permeia o cenário, refletindo a desconexão profunda entre a comunidade e sua fé, entre o divino e o humano. Ao enfrentar esse panorama desolador, Ezequiel é desafiado a transcender a aparente finalidade da morte e proclamar a promessa de renascimento. A mensagem divina ecoa através dos séculos, ressoando no coração do profeta, que, imerso na visão do vale de ossos secos, se torna um instrumento através do qual a esperança é restaurada. Sua missão transcende o presente, alcançando o futuro, apontando para uma ressurreição que não se limita à mera ressuscitação física, mas abraça a revitalização espiritual e a renovação da aliança entre Deus e seu povo. O Vale de Ossos Secos, uma metáfora eloquente da condição humana em sua mais profunda decadência, torna-se o palco para a manifestação do poder divino de transformação. A palavra de Deus, proferida através dos lábios de Ezequiel, é como um sopro vital que permeia os ossos secos, restaurando a vida onde parecia haver apenas desespero. O renascimento simbolizado por este milagre aponta para a capacidade de Deus de trazer vida à morte, esperança ao desespero e renovar a promessa de um futuro redentor. O chamado de Ezequiel. Numa visão transcendental, o Espírito do Senhor arrebatou-me dos confins do meu exílio e depositou-me no cerne de um vale vasto, cujo solo se encontrava repleto de ossos ressequidos pelo tempo. Era um panorama desolador, um testemunho silencioso da desolação que envolvia o povo de Israel. Ali, no coração daquele vale de ossos secos, fui confrontado pela voz divina que ecoou: Filho do homem, será possível que estes ossos tornem a viver? Ao receber essa indagação transcendental, percebi a profundidade da situação diante de mim. A visão ultrapassava a mera contemplação de ossos despidos de vida, era uma metáfora viva da condição espiritual e emocional do povo escolhido. A secura dos ossos representava não apenas a morte física, mas também a desesperança que permeava as almas dos filhos de Israel no exílio babilônico. Diante desse cenário sombrio, o Senhor instruiu-me a profetizar sobre esses ossos, a comunicar a palavra divina que restauraria a vida ao que parecia irremediavelmente perdido. Era um chamado extraordinário, uma missão de ressurreição espiritual. Assumi a responsabilidade de ser o mensageiro divino, e minhas palavras ecoaram pelo vale, penetrando na quietude dos ossos secos. Vossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Veis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Enquanto proclamava essas palavras divinas, testemunhei um milagre diante dos meus olhos. Um ruído, como o som de um vento impetuoso, começou a ecoar, e os ossos começaram a se mover, a se juntar uns aos outros. Tendões e carne surgiram sobre eles, e a pele os recobriu, mas ainda lhes faltava o sopro vital. Então, obedecendo à ordem divina, profetizei novamente, convocando o espírito dos quatro ventos a soprar sobre esses corpos reanimados. E, num instante miraculoso, a respiração da vida retornou a eles. O vale, antes repleto de ossos secos, tornou-se um campo de vida ressuscitada. A mensagem divina revelou-se não apenas como um ato de restauração física, mas como um símbolo poderoso da capacidade do Senhor em revigorar as almas desgastadas e desanimadas. A visão no Vale de Ossos Secos não era apenas um espetáculo sobrenatural, mas um chamado à esperança e renovação para todos aqueles que enfrentavam as vicissitudes do exílio. A promessa divina ressoou como um eco eterno, lembrando-nos de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a vida e a esperança podem ser restauradas pela intervenção divina. O renascimento do povo. No epicentro da narrativa profética, as palavras divinas ressoam como um trovão, ecoando através dos tempos e atravessando as fronteiras da compreensão humana. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel.
Nessa declaração, a promessa de renascimento é proclamada com a magnitude da intervenção divina, sinalizando não apenas a abertura de sepulturas físicas, mas a ressurreição de uma nação inteira. É uma promessa carregada de significado transcendental, como se o próprio Deus estivesse desencadeando um renascimento espiritual e físico sobre o povo escolhido. A imagem das sepulturas abertas evoca não apenas a ideia de libertação da morte física, mas também a liberação das correntes do exílio, da desesperança e da alienação espiritual. É como se o Senhor estivesse declarando: não importa quão profundo seja o túmulo da aflição, eu, o Deus da vida, tenho o poder de trazer ressurreição aos lugares mais sombrios de vossas vidas. Este é um convite à transformação radical, um chamado para emergir das sombras do passado e abraçar uma nova realidade, promovida pelo poder redentor de Deus. O renascimento, nesse contexto, não se limita apenas à ressurreição física, mas representa a restauração completa do povo à sua identidade, propósito e à terra prometida. É uma jornada de retorno, não apenas geograficamente, mas espiritualmente, para a terra de Israel, símbolo não apenas de um local físico, mas de uma conexão profunda com as promessas divinas. A magnitude desse renascimento não pode ser subestimada, pois transcende as fronteiras temporais e se estende para além do povo de Israel, ecoando como uma promessa universal de renovação. É como se o próprio tecido da existência estivesse sendo recriado pelas mãos divinas, restaurando não apenas o que foi perdido, mas transformando-o em algo mais glorioso e redentor. Assim, as palavras divinas ressoam não apenas como uma declaração, mas como um convite à participação ativa nesse processo de renascimento. Cada palavra pronunciada é uma semente de esperança, lançada nos corações daqueles que ouvem, convidando-os a se levantarem das sepulturas do desespero e da desolação. É uma convocação à fé, à confiança na capacidade divina de trazer vida aos lugares mais desolados. À medida que a promessa ecoa, o povo é chamado a responder com gratidão e reverência. É uma sinfonia de renascimento, onde a orquestração divina conduz a melodia da vida sobre a sinfonia silenciosa das sepulturas. Assim, o renascimento do povo torna-se não apenas um evento singular, mas um movimento cósmico que ressoa através dos séculos, lembrando a todos nós que, mesmo nos vales mais escuros, a luz da renovação divina pode brilhar, conduzindo-nos a um renascimento além de qualquer imaginação humana. Confronto com a desesperança. À medida que percorremos os anais da história, deparamo-nos com os vales sombrios de ossos secos que todos, em algum momento, enfrentamos. São momentos de desesperança, quando a escuridão parece envolver-nos, sufocando a luz da esperança. Contudo, é nesses momentos que a narrativa transcendental de Ezequiel se revela como uma chama acesa na escuridão, uma promessa de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a intervenção divina pode ressuscitar a vida naquilo que parecia perdido para sempre. A história de Ezequiel transcende as eras, emergindo como um farol de esperança em meio às adversidades. A visão do profeta no Vale de Ossos Secos não é apenas um episódio isolado, mas um arquétipo que ecoa através dos séculos, convidando-nos a contemplar nossas próprias vidas. Onde estão nossos vales de ossos secos? Em que esferas de nossa existência a desesperança se manifesta, ameaçando obscurecer a luz interior que nos guia? Ezequiel, diante do desafio monumental, não se curvou à desesperança. Ao contrário, ele respondeu ao chamado divino com coragem e fé, proclamando palavras de esperança e vida sobre os ossos secos. Sua obediência à voz de Deus desencadeou um milagre de renascimento, mostrando-nos que mesmo nas circunstâncias mais desoladoras, a palavra de esperança pode ser um catalisador para a transformação. As lições contidas nessa narrativa atemporal são como pérolas de sabedoria que podemos aplicar em nossas próprias vidas. Diante dos vales de ossos secos que enfrentamos, sejam eles relacionados à saúde, relacionamentos ou desafios existenciais, podemos nos inspirar na coragem de Ezequiel. A questão que ecoa é: como podemos, como Ezequiel, proclamar palavras de esperança e vida sobre essas situações aparentemente desoladas? A resposta reside na capacidade de vislumbrar além das aparências, de acreditar no poder transformador da esperança. Assim como Ezequiel, podemos nos tornar mensageiros de uma narrativa mais elevada, transmitindo palavras que respiram vida sobre as áreas áridas de nossas vidas. A intervenção divina não é uma relíquia do passado, é uma realidade que se manifesta quando, em meio à desesperança, escolhemos proclamar a esperança.
A história de Ezequiel não é apenas um relato antigo, é um convite para que cada um de nós se torne um protagonista em nossas próprias narrativas de ressurreição. Ao refletir sobre essa história atemporal, somos desafiados a olhar para nossas próprias vidas com uma perspectiva renovada, reconhecendo que, mesmo nos vales mais sombrios, a esperança tem o poder de renovar, restaurar e ressuscitar. Que as lições de Ezequiel ecoem em nossos corações, inspirando-nos a ser agentes de esperança, não apenas para nós mesmos, mas para todos que compartilhamos este caminho da vida. À medida que encerramos essa jornada pelo Vale dos Ossos Secos, que possamos encontrar inspiração na capacidade transformadora da esperança. Assim como Ezequiel, que tenhamos a coragem de profetizar vida sobre os lugares secos de nossas vidas, confiando na promessa de um Deus que traz vida até mesmo aos lugares mais desolados.